Sabe, a gente tem a mania de achar que a tecnologia vai salvar a gente. Em 2011, o mundo parou para olhar uma luz azul em um palco de TV. Era o Watson, a inteligência artificial da IBM. Ele não era só um software, ele era a nossa maior esperança. Naquele momento, a promessa não era ganhar dinheiro ou automatizar tarefas. A promessa era a cura. A IBM prometeu para o mundo que o Watson seria o médico mais inteligente do planeta Terra, capaz de ler todos os livros de medicina do planeta em questão de minutos, e até mesmo vencer o câncer. Muita gente chegou até mesmo a chorar de alívio. Muitas famílias acreditaram que o fim do sofrimento estava perto. Mas onde está o Watson hoje? Porque essa mente brilhante simplesmente sumiu dos hospitais. A promessa era algo que parecia um filme de ficção científica, mas com um toque de humanidade. A IBM não queria apenas criar um computador rápido, eles queriam criar o companheiro perfeito para os médicos. Imagine um mundo onde que nenhum diagnóstico fosse errado, onde nenhum tratamento chegasse tarde demais, e onde todos os conhecimentos dos hospitais do mundo estivessem disponíveis para o médico no interior do país. Neste vídeo, eu não vou te falar códigos de placa de vídeo, eu vou contar a história de como um sonho de 15 bilhões de dólares desmoronou. A gente vai entender como a busca cega pela perfeição acabou esquecendo do principal, o fator humano. Eu vou te mostrar o que acontece quando a gente confia o nosso futuro a uma inteligência que sabia sobre dados, mas não entendia nada sobre pessoas. Se você já se sentiu desapontado por uma grande promessa, essa história é para você. O primeiro grande problema surgiu quando Watson saiu dos palcos iluminados da TV e entrou no silêncio dos corredores de um hospital. A IBM levou o MD Anderson, um dos maiores centros de tratamento de câncer do mundo. O plano era lindo. Watson leria milhões de prontuários e diria exatamente o que o paciente tinha. Mas sabe o que aconteceu? Watson era incrível em ler livros, mas péssimo para entender seres humanos. Na vida real, um paciente de câncer não é apenas um dado. Ele tem dores, histórico familiar, nuances que não estão escritas de forma fria no papel. Os médicos começaram a perceber que Watson dava recomendações óbvias, que qualquer estudante de medicina daria, ou pior, sugeria tratamentos que eram perigosos para aquele paciente específico. Imagina o peso disso. Hospitais gastaram centenas de milhões de dólares esperando uma revolução e receberam um sistema que na prática não conseguia lidar com a bagunça e a complexidade que é uma pessoa doente. O conflito não era tecnológico, era de expectativa. A IBM vendeu um médico milagroso, mas na verdade entregou uma biblioteca digital que não sabia conversar com quem estava sofrendo. Ali, a primeira rachadura do sonho começou. E o custo não foi só em dinheiro, foi na esperança de quem acreditou que a tecnologia era, em vez da IBM parar um pouco e admitir que o Watson precisava de mais tempo, eles fizeram o oposto. Eles dobraram a aposta. Enquanto os médicos nos bastidores reclamavam que o sistema estava perdido, na televisão as propagandas continuavam. Você talvez se lembre, o Watson aparecia conversando com Bob Dylan, brincando com o mestre da culinária. A imagem que era passada é que ele estava em todo lugar e que era amigo de todos. Mas aqui que está a parte que dói. Esse marketing agressivo começou a criar um abismo. De um lado, o mundo achava que a cura do câncer estava a um clique de distância. Do outro, médicos reais estavam frustrados, porque a IA não conseguia conectar os dados básicos de um hospital para o outro. Gastaram centenas de milhões de dólares apenas em publicidade, tentando convencer a gente de que Watson era um gênio, enquanto os engenheiros lutavam para fazer o básico. Sabe quando você tenta aparentar muito algo que não é? Isso acaba sugando toda a sua energia. Foi isso que aconteceu. O dinheiro que deveria estar indo para melhorar a tecnologia estava indo para pagar comerciais caros. E quando você prioriza a imagem antes da verdade, o tombo é questão de tempo. A confiança, que é algo que você leva décadas para construir, começa a sumir em meses. O conflito final dessa brincadeira veio de uma forma silenciosa e dolorosa. Sabe aquele projeto do MD Anderson que eu falei que custou 60 milhões de dólares? Em 2017 eles simplesmente decidiram cancelar tudo.
Imagine o peso dessa decisão. Um dos maiores hospitais do mundo, admitindo que anos de esforço e uma fortuna de dinheiro público não tinham servido para quase nada. E não parou por aí. Hospital após hospital ao redor do mundo começaram a desligar os servidores do Watson. O motivo era quase sempre o mesmo: ele não nos ajuda a salvar mais vidas que um médico humano. A IBM, que tinha prometido que o Watson seria o motor da empresa, começou a ver seu maior orgulho virar um prejuízo astronômico. Eles gastaram cerca de 15 bilhões de dólares nessa jornada. Mas o que machuca nessa história não é o dinheiro, é o tempo. Pensa comigo, quantos cientistas, médicos e pesquisadores brilhantes dedicaram anos de suas vidas a um sistema que, no fim, foi vendido por migalhas para um fundo de investimento em 2022. O Watson, que um dia foi anunciado como o salvador da medicina, acabou sendo fatiado e vendido para salvar o restante da empresa. Ele sumiu das manchetes, sumiu dos comerciais e, o mais triste, sumiu da vida das pessoas que realmente precisavam dele. No fim, o grande gênio ficou sozinho em uma sala cheia de servidores, enquanto o mundo simplesmente seguia em frente. O fim dessa história não aconteceu de um grande evento, mas do silêncio de um escritório em 2022, enquanto a IBM simplesmente admitiu a derrota e vendeu o resto do Watson. Mas o que importa para você hoje, que usa o ChatGPT ou o Gemini, importa porque o Watson não fracassou por falta de processamento, ele fracassou por falta de humanidade. A IBM tentou pular etapas, eles tentaram ensinar uma máquina a curar o câncer antes mesmo de ensinar a ela a entender o sofrimento de um paciente. O grande erro foi acreditar que dados frios podem substituir a intuição e o carinho de um médico. O Watson não sumiu porque ele era uma solução, procurando um problema, enquanto a medicina real precisava de algo que a IA, naquela época, não conseguia dar: contexto e empatia.